Ele foi humilhado pelo próprio pai, diante da família inteira. E só depois entendeu como Deus restaura quem cresce sem aprovação. Você nunca vai ser homem de verdade. A frase foi dita, em tom de deboche, no meio do almoço de domingo, com todo mundo ouvindo. O garfo de André parou no ar. O estômago fechou, e ninguém reagiu. Alguns abaixaram a cabeça, outros fingiram rir. O pai continuou comendo, como se não tivesse acabado de ferir o próprio filho. Ali, André sentiu a mesma dor antiga de sempre. A sensação de nunca ser suficiente. Desde pequeno, André tentava agradar. Notas boas, comportamento quieto, ajuda em casa, nada parecia bastar. O pai era duro, exigente, daqueles que acreditavam que humilhação formava caráter. Homem não chora. Para de frescura, você é fraco. As frases repetiam como martelo. Na adolescência, André se fechou. Falava pouco, evitava conflitos, carregava uma raiva silenciosa, que não sabia expressar. Quando escolheu uma profissão diferente da que o pai queria, a decepção virou desprezo. Isso não dá futuro. O pai dizia, você sempre escolhe o caminho mais fácil. Mas não era fácil. Nunca foi. A mãe tentava apaziguar. Ele é assim mesmo. Justificava. Mas cada palavra do pai virava uma ferida que não cicatrizava. André cresceu, acreditando que precisava provar valor o tempo todo. No trabalho, aceitava sobrecarga. Nos relacionamentos, aceitava pouco. Achava que amor vinha com cobrança. No almoço de domingo, a humilhação foi o estopim. Seu primo já comprou casa menos o pai, comentou. E você ainda mora de aluguel. Cada um tem seu tempo, André respondeu. Baixo, o pai riu. Tempo é desculpa de quem não vence. André levantou da mesa sem terminar de comer. Entrou no quarto antigo da casa e fechou a porta. O coração batia forte. Sentou na cama e sentiu uma mistura de vergonha, raiva e cansaço. Que eu ainda estou tentando provar, pensou. Naquela noite, voltou para casa em silêncio. No caminho, passou por uma igreja pequena, iluminada, portas abertas. Não planejou entrar, apenas estacionou e foi. Sentou no último banco, cabeça baixa. O culto já tinha começado. O pastor falava sobre filhos que crescem tentando ganhar aprovação e pais que ferem sem perceber. Cada frase parecia contar a história de André. Deus não exige que você prove nada para ser amado. O pastor disse. Ele te chama de filho antes de qualquer conquista. André sentiu os olhos arderem. Era a primeira vez que ouvia isso, sem cobrança. Nos dias seguintes, algo ficou inquieto dentro dele. Começou a lembrar da infância, das palavras duras, das tentativas frustradas de agradar. Percebeu que muitas decisões tinham sido movidas por medo de decepcionar, não por convicção. Eu nunca vivi de verdade, menos confessou a si mesmo. O ponto de quebra veio numa ligação do pai. Você precisa se esforçar mais, ele disse. Como sempre. André respirou fundo. Pai, eu cansei de ser diminuído. Eu trabalho, pago minhas contas e sigo minha vida. Isso precisa ser respeitado. Houve silêncio do outro lado. Tá sensível demais, o pai respondeu. Mas pela primeira vez, André não se encolheu. Ele continuou frequentando a igreja, discretamente. Não buscava milagre rápido. Buscava identidade. Em oração, falava o que nunca tinha dito em voz alta. Deus, eu tenho raiva. E culpa por sentir raiva. Me ensina a lidar com isso. Aprendeu que honrar pai não é aceitar abuso emocional. Que perdão é processo, não apagamento. Que Deus não repete o padrão de paternidade que machuca. Ele cura. Isso é coisa de gente fraca, menos dizia. Mas André continuou. Pela primeira vez, estava cuidando de si, sem pedir permissão. Meses depois, houve outro encontro familiar. O clima estava tenso. O pai começou uma crítica, mas André interrompeu com calma. Eu não vou mais aceitar esse tipo de comentário. Alguns se assustaram. O pai ficou em silêncio. Não pediu desculpas, mas não continuou. Naquela noite, sozinho em casa, André ajoelhou ao lado da cama. Obrigado, Deus, por me mostrar
que eu não preciso da aprovação dele para existir. Ele entendeu que Deus não mudou o pai de imediato, mas mudou o lugar da ferida. A voz que antes dominava agora tinha menos poder. André já não vivia para provar nada. Vivia para ser inteiro. Talvez hoje você carregue marcas de palavras que vieram de quem deveria proteger. Talvez esteja tentando ser suficiente para alguém que nunca se satisfaz. Deus não te pede performance. Ele te chama de filho e te ensina a viver sem correntes invisíveis. Se essa história falou com você, escreva "Eu preciso de Deus" nos comentários e compartilhe com alguém que cresceu tentando merecer amor. Deus restaura identidades feridas. Mesmo quando a dor vem de dentro de casa,